é o caso do bonde do Cerol Fininho, que é organizado pelo Lúcifer, né? Sim. Que é um preso que os diretores de presídio simplesmente... o cara não encontra presídio para ficar, porque todos eles sabem que ele é problema. Né? Ele tem uma patologia e que ele é antissocial, tem várias outras coisas lá, e ele acaba, todo presídio que ele vai, ele acaba dando bastante trabalho para os caras. Se não me engano, ele já passou em presídio federal algumas vezes também, e ele montou esse grupo aí para tentar bater de frente com o primeiro comando, mas também os caras não conseguem atingir o tamanho que o primeiro comando que é muito grande mesmo, de verdade. Falando no Lúcifer, cara, você citou que ele já passou em presídio federal, inclusive numa unidade que eu tava, ele tava num presídio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu vi, presenciei, ele destruiu a cela na mão. E eu falei isso quando eu fiz uma análise sobre o que pode ter acontecido lá em Mossoró, a fuga dos presos, e eu falei que é totalmente possível o preso, sem acesso a nada, sem nenhuma ferramenta, ele destruir a estrutura do presídio, ter acesso a vergalhão da estrutura, conseguir extrair aquele vergalhão dali e destruir a estrutura de alvenaria, de concreto, de cimento, tudo isso. O Lúcifer é um cara desse. E é uma cena bizarra, porque como ele é um cara de muita alteração e um cara que dá muito problema, ele recebe muito castigo. E esse castigo dele acaba que deixa ele 1 dia, 2, 3 dias na cela sem sair. Para você fazer revista na cela, você tem que ir lá, tirar ele da cela e fazer a revista. Pode ser que algum chefe de segurança, quem está ali tomando a decisão, entenda que é melhor deixar ele na cela. E aí que acontecem os problemas. Quando a gente for falar sobre a fuga do presídio federal, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas quando abriu a cela e nós fomos tirar o Lúcifer de lá, ele estava todo cortado, todo cortado, todo arranhado, sangrando, com o corpo dele rabiscado, com sinais no corpo. A cela destruída, ele destruiu várias partes da cela, teve acesso a vários vergalhões, e ele é esse cara. Ele é esse cara, totalmente alteração, totalmente anormal, entendeu? E o comando sabe disso, Glauber, porque o sistema penitenciário acabou pegando uma época, um bilhete que foi mandado, que tentava recrutar o Lúcifer novamente para o comando para ele tirar a vida do Zé Roberto da Compensa, que era o grande chefão da FDN, da família do Norte, porque a capacidade do Lúcifer de, enfim, cometer execuções é uma coisa tão absurda no sistema que até os caras mais pá que tem no sistema mesmo de verdade tentaram recrutar ele novamente para o comando para que ele tirasse a vida do Zé Roberto da Compensa, que também era um grande chefão do norte do país, né, cara? Então, da família do Norte, o líder da família do Norte. Inclusive também estava nesse momento lá em Campo Grande, e aí nós fizemos, né, eu fiz parte da escolta e nós levamos ele de Campo Grande para Catanduvas. Eu queria que tu falasse mais sobre o Lúcifer, né, feita essa introdução que eu tive experiência profissional ali de estar dentro do Presídio Federal. Quem é esse personagem? Já que você citou o Cerol Fininho, né? Parece o número de execuções que ele tem dentro do presídio e tal, porque ele é um personagem também importante na história do PCC, né? Ao que consta, ele tem em torno de 50 anotações, né? Dentro de unidade prisional. Por favor, fale um pouco mais sobre ele. Cara, ele era um membro do primeiro comando, assim, de segundo, terceiro escalão. Era um cara bastante conhecido, porque exatamente pela capacidade de acumular violência, usar a violência para resolução de conflito, e chega um momento que o comando toma alguns rumos que ele não gosta e ele sai do comando e ele acaba se convertendo também, ele vira islâmico, muçulmano, e aí ele resolve sair e ele monta o bonde de resgate do Cerol Fininho, que chama. E assim, cara, existem histórias aí contadas por jornalistas, por repórteres, coisa de as pessoas mandarem 5 caras pra executar ele e os caras voltarem no saco preto, entendeu, cara?
É uma coisa absurda, assim. Os caras mandaram, e assim, pra você mandar um cara pra pegar o Lúcifer, o cara tem que ser bom na faca também. O cara tem que ser bom tem que ser disposição, como os caras dizem no crime. Mandaram 5 e o cara e já era, entendeu, meu? Tem reportagens que mostram esse tipo de coisa. Então, assim, é um problema, ele é um problema no sistema penitenciário. Tem uma audiência dele, cara, a gente até reage no canal, em que ele fala assim, olha, acho que ele tem 300 anos de prisão, 200 anos de prisão. Quando ele começa a falar, cara, todo mundo na sala acaba ficando quieto por conhecer a periculosidade do Lúcifer dentro do sistema carcerário. Brother, pro cara ter o apelido de Lúcifer dentro da cadeia, o cara tem que ser muito bruto mesmo. E aí ele foi diagnosticado, né, com uma patologia lá, em que ele tem um transtorno que ele é antissocial enfim. E aí ele acaba ficando isolado boa parte do tempo. Acho que ele voltou agora pro sistema carcerário paulista, se eu não me engano. Ele deve ter saído do sistema penitenciário Eu acho federal. que ele saiu, é porque ele foi pra Catanduvas, né? Eu tava em Campo Grande, vim pra Brasília, fui pra Brasília, né? E eu fiz a escolta junto com a equipe, né? Levamos pra Catanduvas. E de lá, eu acho que ele ficou só mais 1 ou 2 anos e voltou pra São Paulo. Então nós estamos falando em 2020, 19, 2020. E essa notícia de querer o PCC contratar ele para matar o Zé Roberto, parece que teve uma outra reportagem mais recente, talvez tenha 1 ou 2 anos, dele negando em alguma audiência, quando foi questionado, se ele ainda trabalhava para o PCC. E ele falou que não, pelo contrário, se ele puder, ele vai matar todo mundo. Porque o PCC, hoje, ele não acredita nas ideias, entendeu? Porque aquela ideia revolucionária, aquela ideia de direito dentro da massa carcerária, mudou, né? E aí ele não compactua mais com o PCC e ele não só não vai aceitar dinheiro do PCC para fazer serviço para o PCC, como, se ele tiver oportunidade, ele vai matar a liderança do PCC. E o bonde do Serol Fininho lá, cara, eles têm umas práticas assim que são assustadoras. E são práticas bem típicas de quando começa uma organização criminosa. A organização criminosa, quando ela começa, ela é extremamente violenta para causar um temor mesmo, para causar o medo. É uma questão até sociológica isso daí, é uma das fases da organização criminosa. E os caras tiram a vida das pessoas, cara, e eles têm que abrir a barriga do cara e depois tirar o sangue e escrever na parede Serol Fininho, para você ter uma noção de como os caras são periculosos. E se não fizer o trampo, aí se vê com o Lúcifer, entendeu? Então assim, ou você faz o serviço, ou você vai prestar conta pro próprio diabo, né? Olha só que situação tensa que acontece no bonde do Serol Fininho. Então é isso, Glauber, as facções, só que em São Paulo, as facções têm características diferentes das facções do Rio de Janeiro. As facções do Rio de Janeiro, os caras agem como se fosse um time de futebol mesmo. Então, se não tá bom aqui pra mim numa facção, pulo pra outra, pulo pra outra, pulo pra outra. No caso do primeiro comando, e de São Paulo, os caras têm uma relação mais vital com as facções que eles fazem parte, entendeu? Chegou a notícia pra gente, diversos policiais passaram por aqui da Bahia, certo, inclusive, falando que lá tem dezenas de facções. Tinha, né? Dezenas de facções. O que acontece? As facções menores, elas foram se aglutinando e tomando como padrinhos o PCC e o Comando Vermelho. Certo. Obviamente, por diversas vantagens. Proteção, né, abastecimento de drogas e armamento. Certo. Né? Então, assim, era um ponto que eu ia falar, né, naquele momento em que você estava falando da Bahia, que é muito pertinente, né? Eu tive a notícia aqui que um membro do BDM foi decapitado. CV mandou decapitar um membro do BDM. Então, assim, a violência, com a chegada dessas outras facções, a violência aumentou exponencialmente, né? Absurdamente. Então, a galera da Bahia já se fala em barricada lá. Lá não tinha barricada. Não sei se você tem essa informação também. Teve um convidado que trouxe pra gente algumas fotos. Barricada estilo Rio de Janeiro, irmão. Só que assim, o que difere do Rio de Janeiro, obviamente, o Rio de Janeiro já está vivendo essa realidade há 30 anos, né? Então, assim, a Bahia chegou numa evolução com o PCC e o Comando Vermelho, a Bahia chegou numa evolução de violência muito absurda em
pouquíssimo tempo. Ela, na verdade, mano, Walter, o que acontece ali é que a Bahia vai ser o grande laboratório dessa treta entre o comando, entre o CV e o comando, né, cara, de São Paulo. Porque quanto mais armamento tem, mais violência tem. Quanto mais fornecimento de entorpecentes tem, mais dinheiro tem para comprar armamento. E aí você vai constituindo dessa forma. Então pense que a Bahia vai ser uma espécie de laboratório dessa expansão dessas organizações criminosas. E, bicho, a Bahia é um dos estados mais populosos do Brasil, pô. É São Paulo, Rio de Janeiro, não, Minas, São Paulo, Minas e Bahia, né? Isso. E o Rio de Janeiro também. Então, tipo assim, cara, tem muita gente. Tem muita coisa pra lá, cara. Só que assim, cara, nasce tanta facção e sai tanta facção de lá que você não consegue nem fazer o acompanhamento, mano, Walter. É muita coisa, mano. Ó, sim, quem é policial hoje na Bahia tá na coragem mesmo, viu? Porque ali o negócio é complicado, não, cara. E, irmão, uma coisa. Lá na Bahia, por ser novo esse crescimento, né? Por ter crescido tão rápido, os policiais, eles atuam de pistola e CT-40, né? Agora tá chegando alguns fuzis 5.56, mas assim, não é a mesma realidade do Rio. Então, assim, para combater lá, os policiais realmente estão tendo muitas dificuldades. Falando em Nordeste, teve uma inscrita do canal aqui, a Tassiana, ela toda vez ela tá nas transmissões e ela fala que Walter pede para ele falar sobre as famílias Araquã versus Bem-vindo e Ferraz versus Novaes, lá da minha terrinha, se eu não me engano é de Pernambuco, ela é de Pernambuco. O pessoal do Araquã ali, eles são daquele triângulo que os caras chamam de triângulo da maconha, né? Isso, eu acredito que sim, que ela esteja falando disso sim. Um cara famoso ali é o Cleiton Araquã. Eu não manjo muito dessas famílias não, cara, mas eles têm uma treta muito pesada lá. O Cleiton Araquã, uma época, foi pro Novo Cangaço fazer esse tipo de trampo no meio do Nordeste lá. Eles vivem brigando. Eu não sei direito. A gente tem um vídeo no canal, fala pra ela depois colocar lá a iconografia Cleiton Araquã. O Araquã, que vai aparecer a história dele, mas faz muito tempo que eu falei desses caras, mano. Mas eles vivem numa treta quase centenária lá de muitos anos. Sim. Ela até agradeceu aqui, ela agradeceu por ter citado o chat. Tem realmente essa questão lá da maconha, lá é muito forte, na Bahia também se fala nisso.